achará o seu valor, excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Olá, bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs, amadas ouvintes do programa Mães Amorosas. Graças ao Senhor, irmãs, estamos aqui iniciando mais uma semana, mais um dia de programa. E segunda-feira, dia 19 de janeiro, graças a Deus. Como sempre a gente fala, temos que dar graças a tudo. Em tudo dai graças, essa é a vontade de Deus. Graças a Deus por estarmos aqui com vocês juntas para desfrutar da palavra do Senhor. A leitura bíblica, alimento diário, nosso devocional, provérbios e a reflexão dos dias mais sábios. Tem a porção das crianças e também tem leitura de um livro espiritual, que a irmã Taíga lê. Graças a Deus, então vamos dar início ao programa e aos provérbios. O provérbio de hoje diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Provérbios 3:33. E o título: há perdão para o perverso? Vamos para essa reflexão aqui do livro Dias Mais Sábios. O texto diz que a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Mas que é ser perverso? Salmos 10 diz que o perverso é aquele que cobiça e gaba-se de ser avarento. Além disso, ainda blasfema contra o Senhor. Ele vive em sua soberba, sem nenhum temor, pois em suas cogitações não há Deus. Mal sabe ele que o Senhor quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais acharem. Mal sabe ele. Contudo, o evangelho de Deus também é para o perverso, como está escrito no livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6 e 7. Não importa quanta coisa ruim você tenha feito no passado, se você verdadeiramente se arrepender dos seus maus caminhos, converter-se ao Senhor e de coração puro invocar o seu nome, receberá o seu perdão e a sua casa se encherá de bênção. Então, como fez a pergunta aqui no início, há perdão para o perverso? Sim, há perdão, mas desde que se arrependa de verdade, um arrependimento verdadeiro, aí o Senhor abençoa. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Falando mais alguma coisa, o arrependimento também é um dom de Deus. E até amanhã. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Giovana Maria Ramos Coutinho. Levantar antes de qualquer outra coisa. A todos, mais um dia para a gente ler o Alimento Diário, mais uma semana que se inicia, segunda-feira, semana 2, leitura bíblica, Salmo 110, 1 a 2, 132, 3 a 5 e Efésios 1, 20 a 23. E o ler com oração, Efésios 1, 18. Nós vamos ler agora o Alimento Diário, a série Gênesis ou Princípios, Ser Governado pela Palavra, autor Pedro Dong. E o ler com oração, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios 1:18. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, clamamos a Ti, Pai, que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso coração,
para sabermos qual a esperança do nosso chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança para nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Cristo dominará sobre os inimigos. O título dessa semana é Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vivemos os dias que antecederam a volta do Senhor e nosso coração arde por apressar esse dia, para que seu reino seja estabelecido na terra. Para isso, é necessário que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. E esse processo já está acontecendo na igreja hoje. É por essa razão que pregamos o Evangelho do Reino. O Senhor está, nesse tempo, convocando os últimos trabalhadores e esperamos que eu e você, ao ler a palavra desta semana, seja encorajado a também a se engajar nesse propósito. Como era o coração de Davi, desejoso de uma morada, de um lugar de descanso para o Senhor, assim também é o nosso. Ele fez uma oração que também é a nossa nestes tempos finais. Está em Salmo 132, do 3 ao 5, que diz: Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Essa comissão queima em nosso coração. Não buscamos construir uma obra cristã para nossa própria glória, mas sim cumprir a vontade de Deus em nossa geração. Vivemos na plenitude dos tempos, em que o propósito do coração de Deus está prestes a se cumprir, conforme o Salmo 110:1. O Senhor Jesus veio à terra e foi um servo obediente ao Pai, tão obediente que se submeteu a morrer por nós, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O Senhor está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o designou como cabeça sobre todas as coisas, em favor da igreja, que é o seu corpo, conforme Efésios 1:20-23. Por sua morte, Cristo nos redimiu, Deus o exaltou e pela ressurreição Deus o ascendeu à sua destra. Nosso Senhor já está na posição mais elevada do universo e todas as coisas foram colocadas debaixo de seus pés. No entanto, nem tudo lhe está plenamente sujeito. Este é o nosso objetivo: cooperar com o Senhor para estabelecer o reino de Deus na terra. Cristo não deve apenas ocupar o lugar mais alto. É preciso colocar todas as coisas debaixo de seus pés por meio da igreja, que é seu corpo. Deus Pai prometeu ao Filho que colocaria todos os inimigos debaixo de seus pés. Mas como isso acontecerá se Cristo já está sentado à direita de Deus? O Salmo 110 está escrito: O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Versículo 2. Isso nos mostra que Deus realizará seu propósito por intermédio de Sião, para cumprir essa promessa. O Senhor conta com a cooperação de sua igreja e nós fomos chamados para tal. É como está na Epístola aos Efésios. Efésios 1:22, parte B. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus deu Cristo à igreja para que por meio dela
todas as coisas lhe sejam finalmente sujeitas e sejam encabeçadas por ele. Temos essa grande responsabilidade de sujeitar todas as coisas aos pés de Cristo, não só na aparência, mas em realidade. Trabalhamos para que isso aconteça. Para cumprir esse propósito, Deus conta com um grupo de pessoas na igreja que atenda ao seu chamado, porque nem toda a igreja estará pronta e disposta. Esse grupo é conhecido como Sião, parte da igreja que se preocupa em estabelecer o reino de Deus na terra. O papel de Sião é fazer Cristo dominar sobre seus inimigos, conforme Salmo 110, 2. Portanto, atendamos ao chamamento do Senhor e lhe sejamos fiéis. Amém? Que essa palavra possa ter iluminado os olhos do teu coração, como está aqui, né? Para saber qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória de sua herança nos santos. Ó Senhor Jesus, que nosso objetivo, podemos cooperar com o Senhor para estabelecer seu reino, o reino de Deus na terra, amém? Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar essa graça, né, de concluir essa era. Ó Senhor Jesus, como Sião, aqueles que lutam pelo reino. Ó Senhor Jesus, tenha uma excelente semana, que essa segunda-feira possa iluminar os olhos do seu coração. Ó Senhor Jesus, amém. Bom dia, amiguinhos. Vamos lá? Ó. Sigo a palavra de perto e Deus me abençoa. Sigo a palavra de perto e Deus me abençoa. Me abençoa. Deus me abençoa. Sigo a palavra de perto e Deus me abençoa. Sigo a palavra de perto e Deus me abençoa. Sigo a palavra de perto e Deus me abençoa. Me abençoa. Deus me abençoa. Sigo a palavra de perto e Deus me abençoa. Que Deus te abençoe. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs. Segunda-feira, começando aí uma nova semana, cheia de alegria aí para nós, né? Isso aí. Ó Senhor Jesus, estamos felizes aqui por termos desfrutado do final de semana, né? Companhia dos irmãos, companhia da família, né? Falamos do Senhor, aproveitando a oportunidade, né? Temos que falar do Senhor para todos. É isso aí. Ontem nós lemos em Provérbios que se você tem algo, se você alcançou alguma coisa, isso é para você distribuir com as pessoas, né? Então, se você pode ajudar alguém hoje, não deixe para amanhã. Isso em todos os aspectos, né? Financeiramente. E se você pode dar uma ajuda para alguém, por que deixar para amanhã? Pode fazer hoje. E isso também é do lado espiritual, né? Então, o que você ganha, você deve repartir com os outros. E não deixe para amanhã. Faça hoje. Porque quanto mais você ganha e quanto mais você distribui o que você ganha, a matemática do Senhor é diferente da nossa. Quanto mais você distribui o que você ganha, mais o Senhor te dá. É isso aí, né? Que dentro de nós, né, nós somos... O nosso Pai é rico, né? Nosso Pai é rico. Temos que também
falar do Senhor para as pessoas, né? Contar nossas experiências, contar o que nós ganhamos da palavra, compartilhar, né, o que a gente ganhou. Isso devemos fazê-lo hoje. Amém. Senhor, nós te agradecemos por o Senhor ter sido tão misericordioso conosco e ter mandado alguém falar de Jesus para nós. Ó Senhor Jesus, alguém pregou o Evangelho para nós. E hoje nós podemos pregar o Evangelho a outros. Hoje podemos falar do Evangelho do Reino. Podemos trocar experiências. Senhor, falar desse Cristo que nós vivemos. Senhor, dessa vida que nós temos, uma vida de igrejar, uma vida de estar junto com os irmãos, uma vida de receber a palavra junto com os irmãos. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, isso é a vida da igreja, que nós hoje podemos desfrutar junto com todos os irmãos. Muito obrigada por essa visão que o Senhor deu para nós. Também agradecemos por nós podermos estar com as irmãs, mesmo que longe, mas virtualmente a gente pode ter comunhão. Então nós agradecemos por essa segunda-feira, que essa semana que se inicia, que nós vamos continuar servindo o Senhor com diligência. Que o Senhor possa dar para nós diligência para prosseguirmos nessa semana que se inicia. Amém. Aleluia. Hoje nós vamos ler capítulo 39 ao 41, 15. Então vamos abrir a Bíblia e ler. Essa história é muito bonita, né, que nós estamos lendo. A história de José. José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem ele passou a minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos. Recusou-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, e fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras,
e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas, quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras da sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ele ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. José, na prisão, interpreta 2 sonhos. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os 2 sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa de seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. O sonho do copeiro-chefe. Versículo 9. Então, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do Senhor. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire dessa prisão, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. O sonho do padeiro-chefe. Versículo 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó. E as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, ele deu um banquete e a todos os seus servos. E no meio desses, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José. Esqueceu-se dele. Capítulo 41, versículo 1. José interpreta os sonhos de Faraó. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo.
Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gorda e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então o faraó acordou, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então o faraó acordou, tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Então, a nossa leitura vai até aqui. Vamos agora às nossas notas, né? Algumas principais, tá? Nota 39, de 2 a 6. Visto que o Senhor é Deus sobre toda a terra, ele estava com José mesmo no Egito. A presença ativa de Deus na vida deste servo o fez próspero. Potifar percebeu a extraordinária eficiência do jovem escravo hebreu e, como resultado, José não somente encontrou graça aos olhos do seu senhor, mas também foi encarregado de toda a casa de Potifar. Com José como encarregado, a bênção do Senhor se estendeu a tudo o que Potifar possuía. O texto nos diz que José era um homem de boa aparência, né, e jovem, né? Então, a mulher de Potifar quis seduzi-lo, mas ele rejeitou, dizendo que ele não poderia cometer tal maldade contra o seu senhor Potifar, né? Então, ela inventa uma história, né, dizendo que José é quem a quis seduzir, né? Vamos às notas 39, 16 a 20. Quando a mulher de Potifar repetiu a história para seu marido, ela modelou a mentira de maneira a colocar a culpa somente em José. E ele acreditou. Então, como a gente viu que tudo está debaixo da soberania do Senhor, ele foi para onde? Para a prisão. E chegando lá, José também foi um modelo na prisão. Nota 39, 21 a 23, o Senhor estava também com José na prisão. Deus é rico em amor, bondade e misericórdia e demonstrou seu amor ao conceder a José favor aos olhos do guarda da prisão. Pela terceira vez em sua vida, José recebeu autoridade sobre seus pares, né? Neste caso, todos os prisioneiros que estavam na prisão. Então, a gente vê que o próprio pai dele, Jacó, né, lhe dava essa autoridade sobre os seus irmãos, né? Ele era mais jovem do que todos, mas Jacó depositava confiança nele, né? E quando ele é vendido, Potifar também deposita confiança em José e lhe dá todos os direitos, e lhe dá autoridade sobre todos da sua casa. E agora também o guarda da prisão faz a mesma coisa. Todos os prisioneiros que estavam na prisão
Refletindo o nível de confiança de Potifar com José, o carcereiro não via nada em sua mão, não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor concedia bom êxito a José e tudo que ele fazia prosperava. Bem, nós vemos que José entrou no Egito com quantos anos? 17 anos, né? Depois ele serviu a Potifar. E agora, no versículo 4, nota, vamos ver essa nota interessante, 40, de 1 a 4. Há alguns anos, depois de José ter sido aprisionado e estar doravante com 28 anos de idade. Então, olha só quanto tempo ele ficou preso ali. Faraó ficou irado com 2 altos oficiais. Isso era o chefe dos mordomos e o chefe dos padeiros. Embora Potifar fosse também um capitão da guarda, este centro de detenção se localizava aparentemente na casa de outra pessoa, visto ser o mesmo local em que José estava preso. Em razão da sua alta posição, tanto o mordomo quanto o padeiro receberam certos privilégios, mesmo estando na prisão. José, no entanto, sendo um jovem escravo hebreu, foi designado para servi-los. Nota 40, de 5 a 8. Durante seu confinamento, o mordomo e o padeiro do rei tiveram cada um sonho. Na mesma noite, olha só. O terceiro e o quarto não israelitas a terem sonhos com significados divinamente inspirados, Abimeleque, Labão também teve, né? Lembra? Labão sonhou, né? Deus falou para ele, não fale nada a José, nem bem nem mal. Isso foi um sonho. Agora, esses 2 aqui são mencionados, também tiveram sonhos. Quando se levantaram, eles estavam tristes, porquanto não havia ali nenhum egípcio, intérprete profissional de sonhos. José lhe perguntou, não pertencem as interpretações a Deus? Então, aqui nós vemos José já dando essa orientação aqui, né? Quem vai interpretar os sonhos, né? Não sou eu, é o próprio Deus quem vai te dar essa interpretação. E uma vez que o Senhor estava com José mesmo na prisão, os homens foram instruídos a lhe contarem os sonhos, né? O chefe dos mordomos, que era um conselheiro e oficial de segurança de Faraó, foi o primeiro a contar seu sonho a José. Apesar de alguns aspectos do sonho parecerem descrever algo positivo, né? Que brotou uvas. Entregar a taça de Faraó em sua mão, outros aspectos geraram dúvidas, particularmente os 3 ramos. E José explicou que os ramos representavam os próximos 3 dias, após os quais Faraó levantará a tua cabeça da prisão e te restabelecerá o teu lugar. Então, José interpreta o sonho do copeiro e também do padeiro, né? E, conforme a sua interpretação, assim aconteceu. Nota 41, de 1 a 7. Faraó, o homem mais poderoso no mundo em seus dias, foi também o egípcio que recebeu sonhos da parte de Deus. Estes sonhos eram de longo alcance em suas implicações. Seus 2 sonhos, ambos na mesma noite, tinham enredos essencialmente idênticos, embora as imagens fossem diferentes. Ambos tinham 14 unidades, 7 de formoso aspecto e 7 miúdas e feias. Em ambos os sonhos, as 7 unidas formosas apareceram primeiro, unicamente para serem consumidas pelas debilitadas. Ambos os sonhos eram simbólicos, uma vez que possuíam características não encontradas no mundo real. Acontece algo que José esperou por 2 anos acontecer, né? Depois que o copeiro-chefe saiu, ele demorou 2 anos para falar de José para o faraó. Então, agora chegou o momento de José ser lembrado ali pelo copeiro. Quando ele conta o sonho ao copeiro, ele então se lembra de José e diz, ele interpretou o meu sonho, certamente interpretará o seu sonho.
Então o faraó manda buscá-lo, né? Então eu quero ressaltar aqui o que a gente já falou, né? Que tudo está debaixo do encabeçamento de Cristo, né? E todas as coisas que aconteceram com José, até mesmo o fato dele estar ali por tanto tempo, né? Preso na prisão, né? 28 anos, ele tinha 28 anos quando ele revelou o sonho. Então, mais 2 anos para que fosse lembrado pelo copeiro-chefe. E todo esse tempo se passou e certamente isso estava debaixo da soberania de Deus. Amém? Amanhã a gente vai dar continuidade a essa leitura. Agora vamos ficar com a irmã Lene, que traz para nós Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Até lá, Deus abençoe vocês. Bom dia e boa semana a todas as irmãs. Tchau, tchau. Bom dia, irmã Vera, bom dia, irmãs. Segunda-feira, dia 19 de janeiro. Vamos começar mais um dia de leitura bíblica, graças a Deus. Dando continuidade, na verdade, lendo Salmos, Provérbios e o Evangelho de Mateus. Então, vamos iniciar a leitura com Salmos, capítulo 17, Provérbios, capítulo 3, versículo 33 a 35, e o Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 46, e vai até o capítulo 13, de 1 a 23. Vamos abrir nossas Bíblias e começar a leitura. Vamos lá? Súplica por proteção divina, Salmo 17, oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração de noite e visitas. Provas-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Ó Senhor Jesus, que coisa mais linda. Quantas obras humanas pelas palavras dos teus lábios. Eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Versículo 6 agora. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouves as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que se oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Versículo 12. Parece-se com o leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasta-os. Com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos. E o que eles sobra, deixa aos teus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Amém? Mas que oração preciosa, que oração rica essa oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor. Aí mais tarde ele fala, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouves a minha voz, ouves as minhas palavras. Ó Senhor Jesus,
Nós devemos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, é a Ele que temos que pedir socorro. Ouve-me, Senhor, socorre-me, Senhor. Nós declaramos que precisamos do Senhor, que somos frágeis, fraquinhas. Amém. Agora, vamos ler os provérbios. Provérbios 3, de 33 a 35. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graças aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Então, vamos buscar sabedoria. Buscar a sabedoria em Deus, porque ele fala aqui no 35 que os sábios herdarão honra. A sabedoria está em Deus. Deus é a verdadeira sabedoria. Agora vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 46. A mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com você, Senhor. E querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora vamos iniciar lendo o capítulo 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês, ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês, verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam e sejam por mim curados. Versículo 16. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem.
Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A explicação da parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém. Bom dia. Graças a Deus, essa parábola muito rica, linda. Esse coração, o semeador é o próprio Senhor e ele semeou a palavra em cada coração. E esse último aqui pode ser o seu coração, irmã, que recebe a palavra e produz a 160 por 1. Amém? Vamos ter esse coração de receber a palavra do Senhor e praticar, né, irmãs? Praticar e fazer frutificar. Nós não podemos ter um coração infrutífero. Nós somos frutíferas. Amém. Até amanhã com mais a leitura bíblica. Eu ouço a tua voz a me guiar. Nós estamos lendo o livro Servas Diligentes, já estamos na conclusão e o subtítulo de hoje é todo serviço tem que produzir uma transformação interna. Vemos que a vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. No entanto, Deus não vai fazer isso somente no seu poder exterior, mas precisa da participação da igreja, ser totalmente preenchidos da verdade. Vamos lá? O que fazemos não é seguir métodos, fazer repetições, proclamar estrofes de hino. A igreja tem deixado o Espírito atuar. Por que Deus dá tanta importância para a imersão? Porque Ele quer que a palavra passe por você. Se apenas entra por um ouvido e sai por outro, não passa pelo coração. Se não passa pelo coração, não renova a mente, não faz o trabalho interior. Não adianta você sair para pregar o evangelho, fazer a obra externa. A obra externa é um reflexo da nossa situação interior. Se não deixarmos o Senhor nos encher e transformar, crendo que a obra externa é suficiente, nós pararemos a obra. E Deus quer continuar trabalhando. Efésios 3,17 diz: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Cristo quer habitar sua emoção, sua vontade, seu coração. O coração é a disputa, o campo de batalha entre Deus e Satanás, o espírito e a carne. O versículo seguinte continua: a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Você só consegue compreender quando serve junto com os irmãos. No Congresso das Mulheres, quantas mulheres servem juntas? Para que tudo isso? Para conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa cooperação
toda e o trabalho em conjunto na palavra tem uma finalidade, que sejamos preenchidos até a plenitude de Deus. O objetivo do nosso serviço, de toda a palavra que Deus nos tem dado para operacionalizar sua obra, é nos transformar, encher-nos da verdade do próprio Deus. Deus é a única verdade, a única realidade. O que não é realidade é mentira, é vazio. Nós precisamos ter consciência para ser preenchido de toda a realidade de Deus. A igreja é a coluna e base da verdade e precisa encher-se da verdade, do próprio Cristo. No capítulo seguinte de Éfeso, lemos: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Vimos em Efésios 1 que Deus colocou Cristo à sua direita nos lugares celestiais, acima de todos os céus. Por que Cristo foi colocado no ponto mais alto? Para encher todas as coisas. Deus quer encher você, encher seu coração. E continua: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade de Jesus. Deus quer encher você com a verdade, com a realidade, a consistência, com o próprio Cristo, o próprio Deus. Por quê? Porque você ainda possui o velho homem, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O engano continua corrompendo a mim e a você. Por um lado, Deus nos levou a um ponto tão maravilhoso, em que não só nos alinhou, como nos colocou na mesma frequência, no mesmo ciclo. Estamos começando a ser usados grandemente por Deus em muitos continentes. Mas lembre-se de que carregamos ainda o velho homem, que se corrompe com as concupiscências do engano. Ele continua enganando-a. Filipenses 2 nos exorta a nada fazer por rivalidade e por vaidade. Não busque vaidade, glória própria, ambição, porque nós ainda temos o velho homem. Não pense que você está livre. Por isso, temos que procurar ser preenchidos. Efésios 4, 23 a 24 continua: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Como renovar a mente? Pela imersão, inculcando a palavra. Deus quer encher-nos, não de forma exterior, mas encher nosso coração, transformar nossa alma, tirar cada vez mais os elementos do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Ele nos quer renovar, colocando os elementos do novo homem em nós. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como nos enchemos do Espírito? Falando entre nós, pela imersão, pelo grito de guerra. É assim que inculcamos a palavra e Deus faz uma purificação em nós. Lemos em Efésios 5, 25. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. As esposas gostam desse versículo. Como Cristo amou a igreja, e por que se entregou pela igreja? Não foi apenas para dar-lhe beijinhos e dizer-lhes eu te amo, mas para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A água da palavra nos lava, tira de nós os elementos do velho homem, aquela parte que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Deus, assim, repõe o vazio do velho homem que saiu com a verdade em Cristo, com um novo homem. Dessa forma, quanto mais servimos, mais somos transformados e maior obra nós vamos fazer, não estando limitados.
Se você se restringir à obra externa e não deixar o Senhor trabalhar internamente, sua utilidade ficará limitada. A igreja precisa ter utilidade cada vez mais ampliada. Isso significa a verdadeira unidade. Anteriormente se falou sobre o raio laser, e essa é a unidade que Deus quer conseguir entre nós. Ninguém busca o que é seu, mas pensamos como Deus pensa, como Cristo pensa. Não há competição entre nós, não há inveja, não há busca de posição, fama, espaço para si. Todos queremos ser úteis ao nosso possuidor. Temos nos transformado nesse raio laser cada vez mais potente. Quanto mais estarmos na câmara de ressonância, mais nós somos um. Afinal, o que Deus quer fazer com isso? Por um lado, Ele quer fazer sua vontade acontecer exteriormente, que é Cristo reinar sobre a terra. Mas, por outro lado, Deus quer um produto real. Em João 17:11 lemos: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. A cabeça está junto ao Pai, e o Pai vai exaltar a cabeça acima de todos os céus para encher todas as coisas. Mas o corpo está na terra, ainda está no mundo. E a unidade entre nós não é aquela unidade que os cristãos religiosamente pregam, mas a unidade entre o Pai e o Filho, impossível de fabricar, de produzir artificialmente, que só é possível pela vida de Deus. Por isso é necessário passar pela transformação, pela santificação, sermos purificadas pela lavagem pela palavra. Quando saírem de nós os elementos do velho homem e sobrarem somente elementos do novo homem, somente a verdade em Cristo, aí sim seremos de fato um. Essa unidade é real, é a unidade entre o Pai e o Filho, que começa a produzir entre nós e possui uma finalidade. Ó Senhor Jesus, que bom, né, que o Senhor está trabalhando a sua natureza no nosso interior, que por meio da palavra, de fazermos a imersão, de desfrutarmos dos gritos de guerra, algo que parece uma coisa exterior, mas na verdade quando a palavra ela vai entrando em nós, ela vai nos purificando, nos santificando, tirando as coisas do velho homem e introduzindo em nós o novo homem, essa vida do Senhor que nos faz verdadeiramente um. Não uma unidade forçada, algo produzido artificialmente, mas algo de vida, algo real. Senhor Jesus, vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor está fazendo algo genuíno em nós. Realmente nós temos tanto a te agradecer, porque por meio da tua palavra, as coisas do velho homem estão sendo retiradas de nós. E não só isso, mas as coisas do Senhor vão sendo acrescentadas no nosso interior, nos fazendo pessoas genuínas diante de ti, que espontaneamente vivem uma vida de realidade, que não busca posição, não busca aparecer diante das pessoas, mas que busca a tua vontade, busca o teu reino. E é isso que nós desejamos, Senhor, uma vida verdadeira. Muito obrigada, Senhor, porque em ti nós temos o que necessitamos. Ó Senhor Jesus, Jesus é o nosso Senhor.